Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Cleveland Browns com o Rafael Bellatini. Olá a todos e vamos a mais uma equipa. Vamos até aos Super Cleveland Browns, que depois de vários anos de muitas dores, muito crescimento a acontecer, muitos passos atrás, parece que estão finalmente a dar um passo em frente. E comigo tenho o Rafael. Olá, Rafael, tudo bem contigo? Tudo bem, coach? É um prazer estar aqui mais uma vez. E para falar de uma equipe tão. Acho que todo mundo tem um pouco de carinho pelo Cleveland, exceto os torcedores dos Ravens, dos Bengals e dos Steelers. Acho que todo mundo gosta da equipe dos Browns. É verdade, é verdade. Obrigado por teres aceito o meu convite uma vez mais. O Rafael já tinha participado aqui no episódio antes do draft e achei que era interessante voltá-lo a ter aqui, não só porque ele também domina aqui um bocadinho os meandros da NFL. Eu acho que hoje em dia dizer que dominamos a NFL é complicado, porque isto é tanta coisa a acontecer, tão depressa, tão rápido, que é difícil, mas vamos acompanhando, não é? Vamos acompanhando aqui a NFL. E a tua equipa que tu simpatizas não são os Browns, vamos dizer isto já aqui de início, é os Patriots, certo? Sim, 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 são os Patriots. Mas até porque na época que eu comecei a acompanhar o futebol americano, não existiam os Browns, né? Foi aquele período que os Browns foram lá para Baltimore, né? Saiu a equipe e ficou aquele vazio até voltar em 99. É. Mas lá está. Agora existem os Browns, uma equipa com muita história, com alguns treinadores, alguma ligação de Paul Brown também à equipa, ao franchise. E a realidade é que talvez quase 2 décadas de sofrimento em que faltava aqui uma liderança, faltava aqui alguém que metesse ordem na casa e parece que encontraram esse senhor sobre o nome de Stefanski, Kevin Stefanski. Como é que tens acompanhado um bocadinho aqui a liderança de Stefanski, aquilo que ele fez o ano passado na equipa dos Browns? O que é que tu achaste desse primeiro ano? Bom, eu acho que não tem como ser melhor, né? Pelo fato de um treinador chegar e até ser eleito o melhor treinador da temporada. Ele corrige muitos erros que tinham no Brian Kitchen. O Brian Kitchen, ele não era de todo ruim, ele tinha algumas ideias boas, né? Mas ele se atrapalhava. Acho que ele não estava pronto para ser head coach. E o Stefanski chega muito bem. Lógico, poderia ter levado o time para um Super Bowl. Vamos dizer que ficou ali, talvez, a uma chamada né, naquele jogo contra a equipe do Kansas City Chiefs, eu podia ter ganhado, né, com o Chad Henne no final, se eles não são tão ousados, ou então se a arbitragem vê o Sorensen indo de helmet to helmet em cima do Higgins no finalzinho do primeiro tempo ali, né? Por alguns detalhes a equipe não foi mais adiante, mas além de voltar aos playoffs, a equipe vence um jogo de pós-temporada, e eu acho que cresce bastante. Eu gosto bastante do trabalho do Stefanski, acho que ele coordena bem. Ele não está não está no nível ainda do Bill Belichick, do Bruce Arians, mas ele mostra um caminho ali que você vê um rumo para a equipe dos Browns, como há muito tempo não se via os Browns mostrando alguma filosofia, alguma forma de trabalhar. Né? Acho que os Browns mudam demais nessa última temporada. Sem dúvida, sem dúvida. E para que se possa estar a pensar aqui um bocadinho sobre porque é que nós temos estado aqui neste início a dizer isto, que é uma grande mudança em termos de liderança, de gestão, os Browns desde o ano 2000 tiveram 3 épocas em que tiveram um recorde positivo, foram 2 vezes aos playoffs, sendo que o ano passado foi uma dessas 2 vezes, e tiveram 12 treinadores diferentes. Isto é revelador do carrossel que acontecia em Cleveland. E Stefanski não só chegou, deu o melhor recorde da equipa desde 1994, e como o Rafael disse, os Browns depois em 95 mudaram de cidade, entre 95 e 99 basicamente não existiram mesmo, e depois em 99 regressaram, mas depois foi novamente épocas desastrosas, até que lá está, Stefanski, que consegue 11 vitórias e 5 derrotas e mesmo assim ficou em terceiro da divisão, porque a própria divisão da AFC Norte é talvez das divisões mais complicadas. Como é que tu vês agora um bocadinho
esta relação com as restantes equipas dentro da própria divisão, Rafael. Os Ravens, os Steelers e os Bengals, que são também equipas, os Bengals se calhar também um bocadinho mais instáveis, mas os Ravens e Steelers particularmente, equipas mais sólidas. Achas que agora, perspectivando um bocadinho o futuro, a próxima temporada, achas que os Browns vão conseguir passar de terceiro para, quem sabe, segundo ou primeiro? Eu estou tendendo a apostar que eles vão ganhar a divisão nesse ano. Eu acho que a equipe dos Steelers cai bastante nessa temporada. Eu acho que está um pouquinho confusa o planejamento dos Steelers. E eu não confio 100% na equipe dos Ravens. Eu vejo a equipe dos Browns ali pronta para brigar com o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs num outro patamar ainda, é um time muito acima dos outros, mas com o Buffalo Bills, e é uma equipe que pode sim sonhar em ir adiante, quem sabe chegar a disputar o Super Bowl, dependendo de como vai em janeiro. Mas eu coloco o time como o favorito da divisão, brigando bastante com os Ravens. Eu acho que é uma divisão que segue complicada, porque os Steelers você nunca pode descartar, e os Bengals eu acredito que vão ter um crescimento nessa temporada, mais uma vez. A partir desse ano, aí o Joe Burrow 100% recuperado, vai ser uma divisão complicada, mas eu acho que os Browns têm potencial. Eles têm elenco para brigar lá em cima. Sim, eu também acho que vão estar na corrida, vamos assim dizer, e vamos entrar então um bocadinho, olhar um bocadinho mesmo para o plantel, porque este plantel dos Browns é uma all-star team quase, é jogadores incríveis em todas as posições. E olhando um bocadinho primeiro para o ataque, aqui para o alinhamento inicial, os 11, temos Baker Mayfield, que é o líder inquestionável na posição de quarterback, temos depois Nick Chubb como o primeiro running back, Kareem Hunt há de ser o número 2, um grupo de receivers que tem o Odell Beckham Jr., que vamos ver como é que regressa da lesão, Jarvis Landry, Rashard Higgins, Donovan Peoples-Jones. O grupo Tyrants é incrível, com Austin Hooper, David Njoku e o Harrison Bryant, que teve o ano passado também uma relação especial com o Baker. E depois uma linha ofensiva com Jedrick Wills, Joel Bitonio, J.C. Tretter, Wyatt Teller e Jack Conklin. 5 jogadores incríveis, uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Eu vou reverter a questão, porque eu aqui não te posso perguntar qual é que é a área mais forte. Eu vou-te perguntar o oposto, qual é que tu achas que é a área, ou aí, dentro deste enquadramento, qual é que é o grupo que tu achas que poderá ser a maior fragilidade desta equipa? Se é que há uma fragilidade, não é? É uma pergunta bem difícil essa, mas eu quero ver, eu ainda peço mais para o Baker Mayfield. Eu ainda quero ver o Baker ele dar um salto, mais ou menos como o Josh Allen deu na temporada passada. Ele precisa crescer. Temporada passada ele teve 26 passos para touchdown, foi a segunda melhor marca da carreira dele. 8 interceptações, foi a melhor, ele protegeu melhor a bola, só que ele teve apenas 3.500 jardas, foi a pior marca da carreira, e eu acho que ele precisa dar esse passo além. Né? Completou 62% dos passes, é um bom número, mas eu não vejo o Baker ainda como um cara capaz, assim, 100% é o nome ideal para comandar esse All-Star Team, como você falou. É um time muito forte. Se você for pensar, o nome mais questionável de todos hoje seja o do Odell Beckham. Né? O Odell é o jogador que precisa mostrar nessa temporada que ele merece ficar na equipe do Cleveland Browns. Talvez seja trocado, a gente não sabe. O ano passado, quando ele se machucou, o time foi melhor, ele ficou fora, né? E você não tinha aquela marra, parece que ficar preso, obrigado a passar a bola para o Odell Beckham. A gente tem que lembrar que o Odell não é um pedido do Stefanski, ele não é um pedido do Alex Van Pelt, né, o coordenador ofensivo, e ele também não é uma troca do Andrew Berry, que é o GM da equipe. Então, ele tem que se provar dentro dessa equipe dos Browns. Mas eu acho que o ponto mais questionável é esse salto do Baker, que precisa mostrar. Ele precisa hoje ser um quarterback capaz, aquele que você olha e tem confiança para gerir essa equipe. Porque a linha, como você falou, o Bitonio, o Fetter, o Teller, é incrível. O Wills Jr. talvez seja o ponto fraco dessa linha, mas teve uma boa primeira temporada, né? Temporada de calor, o left tackle não é aquele grande nome perto dos outros. Então, a proteção ele tem, o tempo para pensar, ele precisa só ter a cabeça no lugar, um pouquinho mais de calma para resolver as jogadas. Então, esse salto do Baker que, para mim,
pode ser o diferencial de ser um time que vai chegar na pós-temporada ou um time que vai, de fato, brigar pelo Super Bowl. Sem dúvida. Já agora fica também a nota que os Browns têm talvez um dos treinadores de linhas ofensivos também mais conceituados, em Bill Callahan, que fez um trabalho incrível, porque era o que tu dizias, o primeiro ano do Jedrick Wills foi bom, foi sólido, mas mais incrível é ele conseguir, por exemplo, tirar proveito de um jogador como o Wyatt Teller, não é? Um jogador que não é... não era um grande nome e de repente aparece e é uma super estrela. E o ano passado eles tiveram histórias curiosas com não sei se te recordas, acho que foi nos playoffs ou no final da fase regular, em que tiveram um jogador que nem sequer conhecia o Baker. Chegou e teve que jogar. Não sei se te recordas, eu não me estou a lembrar a 100% eu não lembro qual era o jogador, mas chegou também, até foi apresentar, ele não conhecia. É isso, o Baker. Exatamente. Foi uma história assim um bocado também, por causa do ano passado, todo atípico, a questão do Covid e tudo mais. E isso eu acho que ainda adiciona aqui mais mérito ao trabalho do Stefanski, não é? Porque num ano com Covid e que foi atípico a todos, é o seu primeiro ano, tem que lidar com estas situações. Eles tiveram um jogo em que não tiveram os receivers todos também disponíveis. E ele teve muito bem nesse aspecto, muito bem. E conseguir colocar jogadas sem aquele tempo de treinamento. A gente não teve uma off-season, uma pre-season correta, a gente não teve a pré-temporada, os training camps acontecendo da forma natural, com jogos de pré-temporada. Os treinos todos eram limitados. Quando você tinha um caso, tinha que fechar, não podia treinar, passar por isso tudo, fecha, espera, testa todo mundo. Quer dizer, é uma situação muito atípica e ele conseguiu mostrar, você conseguiu perceber aquele tracinho de Stefanski dentro da equipe, né? A filosofia dele. Então, agora, você tendo os OTAs, você tendo a pré-temporada completa, você trabalhando das formas corretas, eu acho que a tendência é um time ainda melhor. Apesar de a gente sempre ficar um pouquinho com o pé atrás com os Browns, pois não seria a primeira vez que a gente ia ver uma boa mensagem no primeiro ano e aí tudo ir por água abaixo, tudo ir embora na temporada seguinte, né? É verdade, é verdade. Não seria inédito, não é? E agora vamos fazer a passagem para o outro lado, para a outra unidade, que é a defesa. Que se nós dizemos que o ataque é um All-Star Team, esta defesa também não está assim muito longe desse alinhamento. Olhando para a defesa, é uma defesa que alinha em 4-3, em termos de formato inicial. O coordenador defensivo é Joe Woods. Na linha defensiva temos Myles Garrett, que dispensa apresentações, e do lado oposto temos agora Jadeveon Clowney, que também dispensa apresentações, ainda que tenha que provar aqui um bocadinho, porque teve aqui os últimos anos um pouco fora de tom. No interior da linha temos Andrew Billings, Malik Jackson, depois nos linebackers temos Sione Takitaki, Anthony Walker, e temos o rookie Jeremiah Uzu Karamoa, que pode muito bem ser um dos maiores steals do draft deste ano. Depois no grupo da secondary, esta secondary é simplesmente assustadora, onde temos Denzel Ward e Troy Hill como os corners titulares, Ronnie Harrison Jr. e John Johnson III como os safeties. Profundidade neste grupo inclui Greg Newsome II, também o rookie, Greedy Williams, Grant Delpit e temos aqui depois mais alguns nomes também interessantes. Mesmo na linha defensiva, o Takarish McKinley, no grupo linebackers, Malcolm Smith, ou seja, esta equipa está repleta. Problema, e é agora aqui a questão que eu te lanço, Rafael. O ano passado, esta defesa já tinha muitos destes nomes, obviamente houve aqui algumas peças, e mesmo assim deram 419 pontos. Foi o segundo pior registro desde 2000, ou seja, o ataque incrível, mas a defesa foi uma via verde autêntica, vá. Achas que passa muito também pelo desenvolvimento desta defesa? Porque uma defesa tem que isto em português soa muito mal, por isso eu vou dizer em inglês, the defense has to come together, tem que se juntar, tem uma puzzle, não é? Tem que se encaixar todos uns nos outros. Achas que passa muito por aqui também o desenvolvimento desta equipa para a próxima temporada? Eu acho que sim, a pressão está nessa defesa em cima do Joe Woods, né? Nesse ano ele precisa entregar aquilo que se espera. Tem nomes, como você falou, são nomes incríveis. Por mais que a gente tenha o pé atrás com o Clowney, que toda a pré-temporada o Clowney aparece em algum lugar, você fala, agora o Clowney vai arrebentar e vai ser o melhor, e não entrega aquilo. Dessa vez ele tem um enorme
conjunto ao lado dele para facilitar o trabalho dele, né? Porque a pressão não vai estar nele. Quando forem proteger, não vão dobrar em cima dele, porque você tem o Myles Garrett do outro lado, você tem o Billings, você tem o Jackson, você tem todo mundo ali para forçar. O ano passado, muito do problema era a escolha do Woods de jogar com Dime, né? Você tinha nome, a secundária não passava aquela confiança. E aí eles foram muito bem em pegar o Johnson III no mercado, na free agents. O Troy Hill eu acho que também vai ajudar bastante. O Greg Nilsson foi uma escolha que eu achei muito boa deles, porque eles precisam buscar esse cara, e eu vejo um potencial, uma chance de crescimento muito boa em cima do Nilsson. Eu acho que ele é um cara que é bem inteligente, consegue ler bem o quarterback, era um dos nomes que eu tinha bastante carinho nesse último draft. Como você disse também, o Uzo Koramoah pode ser um grande steal, porque foi uma belíssima pick. Então, eu acho que tem muitos nomes, e o Joe Woods agora tem principalmente a peça na secundária. Você já tem um entrosamento, você falou de chegar, de encaixar a defesa, porque você traz o John Johnson e você traz o Troy Hill, que já se conhecem, já sabem, ele não vão bater cabeça lá na secundária, né? O Nilsson é um cara também que vai entrar nesse grupo e aprender com esses jogadores, com jogadores de nome. Então, eu acho que tem tudo para funcionar muito bem. Esse time depende do coordenador defensivo. Acho que o Woods é quem está mais arriscado nesse momento, porque ele não pode reclamar de nada. Você olha a defesa, você tem peças para todas as posições. Sim, eu também, concordo inteiramente. Acho que no final do próximo ano, se os Browns não chegarem aos playoffs, não tiverem uma época que seja positiva, eu acho que o bode expiatório vai ser Joe Woods, sem sombra de dúvidas. Não é o Kevin Stefanski que tem o lugar, ou que está no hot seat, mas o Joe Woods está no hot seat porque tem que realmente entregar, porque, quer dizer, o Troy Hill para mim é dos melhores nickel corners da NFL. O John Johnson é um patrulhador perfeito e que encaixa dentro deste sistema. Por isso, ele não tem desculpas absolutamente nenhumas para este ano poder entregar com esta super defesa. Talvez um ponto um pouquinho questionado nessa linha aí seja o Anthony Walker, né? Que não fez um grande ano o ano passado com os Colts. Deve ser o Mike, né? Dessa defesa, mas eu ainda acho que ele precisa mostrar. Talvez seja dentre os jogadores quem mais fica destoando do grupo. Sim, concordo com isso. Acho que o Mac Wilson, que é o suplente dele, um jogador que vai agora para o seu segundo ou terceiro ano, pode de alguma forma também tentar ter maior protagonismo caso o Anthony Walker não corresponda, não é? Mas o grupo linebackers é se calhar onde há menos profundidade dentro do plantel, porque tirando talvez os três jogadores, o Taki, o Anthony Walker e o Koramoah, tens depois o Malcolm Smith, que já não é o jogador já não é o MVP do Super Bowl que nós vimos aqui há uns anos, depois tens o Mac Wilson que não provou nada e depois não tens rigorosamente ninguém, ou seja, é se calhar a posição, e por acaso eu recordo-me aqui antes do mercado livre, um dos nomes que eu dizia que era mesmo o jogador que os Browns precisavam era o Lavonte David, por exemplo. Mas os Bucks, obviamente, não deixaram o Lavonte David sair, fizeram eles muito bem, porque é um alfa, não é? Ali um líder sólido para a defesa. Mas pronto, estes Browns, então, defensivamente, têm este super alinhamento. Tenho só aqui uma última pergunta do lado defensivo, que é sobre o Jeremiah Owusu-Koramoah, porque nós dissemos que pode ser um steal, e a minha questão para ti é, tu achas que não só ele pode ser um steal, como tu tens como, para gerir aqui expectativas, tem-lo como um top 3 provável rookie defensivo do ano? Eu vejo esse draft com bons nomes, né? Na parte defensiva, eu acho que tem bastante gente interessante para você apontar como candidato. Acho que é um draft bem forte nisso aí. Mas não dá para descartar, até porque vai jogar ao lado de um conjunto muito bom. E isso ajuda, né, o jogador que está entrando e chega num time forte. Se essa defesa se entrosar rapidamente, se o Joe Woods fizer o trabalho dele corretamente, ele vai ganhar destaque, ele vai aparecer, porque funciona, né?
o esporte coletivo é até ruim você falar de prêmios individuais, tá certo que você tem jogadores que se destacam muito grande, mas ele não faz o trabalho sozinho. E ele precisa ter um conjunto bom. Dificilmente um time ruim vai ter um jogador que se destaca, principalmente em linha defensiva. Então, acho que o Caromó, ele pode aparecer nessa briga. Eu não sei se colocaria ele no top 3, pelo menos um top 5, eu acho que ele pode brigar. Mas por que não, né? A É defesa verdade. forte ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, olhando um bocadinho para aquilo que será aqui o calendário destes Browns para a próxima temporada, eles basicamente têm 12 jogos consecutivos, descansam na 13ª, que já é no início de dezembro, ou seja, este ano com aquela mudança que houve com a questão de mais um jogo, basicamente as semanas de descanso vão ser mais segmentadas e por isso eles descansam na semana 13 e por acaso tem aqui uma questão engraçada que é na semana 12 vão aos Ravens e na semana 14 recebem os Ravens, ou seja, eles têm um descanso nesta sanduíche Ravens, que é basicamente o que vai acontecer. Mas depois eles têm um calendário que é complicado. Têm jogos contra Packers, têm jogos contra Patriots, jogos contra Cardinals, jogos contra Chiefs, ou seja, tudo equipas complicadas. A minha questão para ti é: tu acreditas que estes Browns ganham mais ou menos do que 10,5 jogos na próxima temporada? Eu acredito que mais. Eu acredito que mais. Até tá estranho temporada com 17 jogos, porque a gente não sabe o quanto vai precisar para garantir uma classificação, né? Mas eu estou colocando essa equipe dos Browns ganhando 12 partidas. Eu acho que eles vão ficar nesse 11, 12 partidas. Dá mais que 10,5. Eu tenho quase certeza, eu poderia apostar na equipe dos Browns. Até um começo ruim, né? Porque você joga fora de casa contra os Chiefs na primeira semana. Então, já é um jogo que coloca aquela expectativa e pode mudar a temporada de todo mundo, né? Ou pode dar aquele ânimo enorme, ou pode vir uma ducha de água fria. Mas depois tem 2 jogos tranquilos, relativamente, em casa, principalmente contra a equipe de Houston, que para mim vai apanhar de todo mundo a temporada inteira. É o candidatíssimo até o primeiro 0-17. Sei, verdade, verdade. E depois pega a equipe dos Bears, que vai estar com o Andy Dalton ainda, e vai estar naquela situação toda. Talvez seja o último jogo do Andy Dalton, a gente não sabe. Então eu acredito que um comecinho mais vitorioso pode ajudar um pouquinho mais o time dos Browns. E eu acho assim, pelo menos 11 a 12 vitórias. Boa, boa. Então, e só porque pegaste nesta questão dos Chiefs, tu achas, e isso vai ser uma viagem de vingança, não é? Uma jornada de vingança, porque eles vão voltar ao estádio onde foram eliminados o ano passado. Não vamos dizer de forma injusta, porque não foi injusto, foi de uma forma que eles é que acabaram por fazer acontecer com aquelas situações em que foram um bocado perdulários com as situações que aconteceram. Mas tu achas que eles vão aos Chiefs na primeira semana, fazendo aqui alguma futurologia, e achas que eles ganham ou perdem? Eu acho que o time dos Browns está sonhando, os jogadores estão sonhando desde que saiu essa partida. Eu acho que tudo bem que é normal você querer começar bem, mas é por essa questão da vingança, né? De saborear na casa dos Chiefs, provavelmente estádio cheio de gente, todo mundo torcendo muito nessa partida, ainda trazendo um pouquinho o Wiggins pensando naquele helmet to helmet, né? E aquele fumble que acabou sendo touchback, aquela jogada que ficou mais amarga. Você falou, não foi uma eliminação injusta, mas esse lance ainda traz um pouquinho de ressentimento, e por pensar que eles, no final do jogo, não tinha Mahomes do outro lado e eles poderiam ter se aproveitado disso, não conseguiram aproveitar com o Chad Henne. Né? Então, essa vingança, esse pensamento, eu acho difícil ganhar, porque eu vejo os Chiefs mais forte do que da temporada passada. Mas a expectativa para esse jogo ela é das maiores, né? Acho que não poderia não ter acertado mais no primeiro Sunday Night, porque todo mundo tem que ficar acordado para assistir essa partida, não importa a hora que seja. É verdade, vai ser um jogão que não vamos querer certamente ficar fora de o ver. Olha, Rafael, muito obrigado aqui pela tua participação, pela tua presença. Antes de me despedir, queria te convidar a deixar também aqui um bocadinho o teu trabalho, porque eu sei que também acompanhas a NFL de forma constante
e tens um canal de YouTube, um projeto também, por isso faz o favor de partilhar aqui para quem também quiser acompanhar. Bom, para quem quiser acompanhar, em português é fácil, né? Não tem problema, né? Não tem essa confusão. No youtube.com/toque passa. A gente fala de futebol americano. Toda segunda, quarta e sexta eu faço um vídeo comentando as notícias que estão aparecendo, a gente fala algumas curiosidades. E também, assim, lá no Twitter, no Rafa Delatini, eu falo bastante também de NFL e a gente compartilha os conteúdos. É um prazer enorme voltar a participar e sempre que quiser pode convidar, porque bater papo, falar de futebol americano é sempre bom. É verdade, é verdade. E em Portugal o futebol americano tem realmente crescido, cada vez mais começamos a ter aqui uma comunidade, não é como no Brasil, em que tem uma dimensão, como nós falámos aqui da primeira vez que falámos aqui no Tudo sobre Futebol Americano, que tem uma dimensão que nós ainda não temos, mas realmente tem crescido bastante e acredito, perspectivo que a próxima temporada ainda vai ser melhor nesse sentido, por isso haveremos certamente de falar mais à frente e de bater aqui mais algumas conversas sobre se estas nossas previsões bateram certo ou não, ou se os Browns vão voltar a ser os Browns do passado, nós não sabemos. Por isso, fica aqui o disclaimer, né? Que se isso acontecer, nem eu nem o Rafael temos nada a ver com isso. Descartamos qualquer já da culpa, não é? Já fiz a ressalva ali, né? A gente já viu, não seria inédito os Não Browns seria, né? regredirem tão facilmente, mas Tal e qual. eu não apostaria nisso aí, não. Eu acho que tem futuro. Pronto, vamos ver o que é que o futuro nos diz. Obrigado a todos que nos acompanham, já sabem, vamos continuar aqui com os episódios. Tudo sobre futebol americano. Um grande abraço a todos, um excelente dia e até breve.